A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, faltava menos de uma semana para a eleição. Seriam escolhidos, naquela época, os prefeitos, os vereadores, e eu estava sozinho pegando a estrada. Era uma segunda-feira e eu, como vendedor, eu ia até aquela cidade onde eu tinha clientes. Eu ia levar os catálogos com os lançamentos dos novos pares de sapatos da fábrica para a qual eu trabalhava. Eu trabalhava como um vendedor, um representante de calçados daquela fábrica. Sozinho, eu estava pensando na vida, né? Peguei o carro, sozinho, pensando ali na minha vida. E especialmente eu estava pensando na Lucelena, a mulher que eu amava, minha noiva. Queria tanto me casar com a Lucelena, queria formar com ela uma família, mas tinha um problema que me preocupava muito. A Lucelena nascera com um problema congênito de coração. Se ela não fosse operada, ela jamais, por exemplo, poderia ter filhos. A cirurgia, você sabe, uma cirurgia de coração sempre tem risco e, além disso, custava muito caro. Então eu estava na estrada naquele dia pensando no amor da minha vida, né? Pensando naquela mulher maravilhosa, a Lucelena. E de repente, eu na estrada me deparei com aquele senhor de chapéu na cabeça, camisa para dentro da calça, olhando de relance. Aquele senhor tinha mais de 70 anos. Ele estava à beira da estrada vicinal e era certo, claro, que ele esperava o ônibus, porque ele tinha ao lado dele uma pequena mala. Mas o tempo escurecia rapidamente, pois com certeza a chuva não iria tardar. Ia chover. O tempo estava bem assim, carrancudo, fechado. Passei uns metros daquele senhor. Na velocidade que eu vinha, não deu para parar assim imediatamente. Eu passei uns metros daquele senhor. Mas eu senti no coração que eu deveria dar uma carona para ele. Então gozado que eu não me lembro de ter feito sinal nenhum para eu parar, não. Mas eu senti no coração que eu deveria dar uma carona para ele. Então eu, um pouquinho mais à frente, parei no acostamento, voltei pelo próprio acostamento, coisa de tinha uns 50 metros, eu voltei de marcha ré. Coloquei marcha ré, fui voltando com o carro, parei o carro aí pertinho dele e perguntei: ô meu senhor, pra onde o senhor vai? Meio ressabiado, porque ele não tinha pedido carona, né? Ele meio ressabiado, ele me respondeu com palavras e trejeitos típicos do sertanejo. Eu tô indo aí, eu tô indo pra Bom Jesus. Eu vou pra Bom Jesus, mas por quê? O senhor tá esperando ônibus? Eu perguntei, né? O senhor tá esperando ônibus? Eu tô esperando, tô sim, senhor. Sabe o que é? Eu tô indo lá pra Bom Jesus, eu tô indo pra lá. Se o senhor quiser, eu levo o senhor. Aí eu desci do carro, no que eu falei isso, eu desci do carro sem hesitar, abri a porta do passageiro e eu peguei os objetos dele e coloquei no banco de trás do meu carro. Nem no porta-malas eu coloquei no banco de trás do carro. E falei para ele com firmeza: olha, eu vou levar o senhor lá. Pode ficar tranquilo, viu? Eu sou pessoa do bem, eu vou levar o senhor lá. No começo do trajeto, esse senhor, ele ficou calado, ele permaneceu calado. Ele apenas me olhava assim com uma certa desconfiança, curiosidade. E a gente foi tocando. Depois de alguns quilômetros, ele me arriscou uma pergunta: e qual é o nome do senhor? Qual é a graça do senhor? Olha, eu sou conhecido como Carlinhos da Samelo. Era assim que eu era conhecido, né? Eu falei pra ele: ó, eu sou conhecido como Carlinhos da Samelo.
Ah, eu sabia, o senhor é candidato a vereador, né? Depois só me passa o número do senhor que eu voto no senhor. Nessa hora eu comecei a rir. Eu comecei a rir porque eu tinha que esclarecer para aquele senhor que eu não era, não. Não, eu não sou candidato nenhum. Eu respondi para ele de maneira resoluta. Ele olhou assim admirado para mim, né? O senhor não é candidato? Não, eu não sou candidato a nada. Ué, então, por que o senhor me ofereceu carona? Como eu fui pego de surpresa, eu não soube como responder com precisão, mas eu falei para ele que eu parei porque eu parei. Eu parei porque eu parei. Inclusive falei que aquele carro nem era meu. Aquele carro nem era meu e que eu estava fazendo por ele o que eu talvez pudesse fazer por qualquer uma outra pessoa. Se o carro não é do senhor, então de quem é? Me perguntou aquele senhor franzindo a testa. Aí eu expliquei para ele que o carro era nosso, era de quem usar. E respondi sem atinar sobre o rumo daquela conversa descabida até. E continuei. Foi Deus que me emprestou esse carro, porque quando eu morrer, não vou levar esse carro para o cemitério, meu senhor. O caixão no qual irão me levar não vai ter gaveta, e nem tem gaveta suficientemente grande para que caiba ali um carro. Portanto, outras pessoas vão usar esse carro quando eu for dessa, sei lá, se por uma melhor ou se por uma pior, né? Não sei. Mas outras pessoas, quer dizer que a gente não é dono de nada. Olha, só quer saber de uma coisa? Nesse mundo a gente não é dono de nada. Dadas as explicações, ele riu. Depois disso ficamos calados, enquanto que o meu Monza Bordeaux transitava numa contínua velocidade de 80 km por hora. Até porque a estrada era bastante perigosa, né? Pista simples. Durante o intervalo da conversa, eu fiquei pensando, é verdade, né? Ninguém mais acredita que no mundo de hoje alguém seja capaz de ajudar o outro de maneira desinteressada. Não é mesmo? Você que está me ouvindo, você parou para pensar nisso? Aquele senhor, quando eu falei que eu era o Carlinhos da Samelo, ele achou que era meu nome para vereador. Ele achou que eu fosse candidato. Porque no mundo que nós vivemos, ninguém mais ajuda o outro de maneira desinteressada. Não é verdade? O que você acha? Você que está me ouvindo. Não é assim? Afinal, por trás de toda a ajuda, a pessoa te faz um favor, mas por trás de um favor há sempre uma cobrança, tem sempre um interesse. Não é assim? Enquanto eu pensava nisso tudo, o senhor, para confirmar o meu pensamento, falou: Olha, ali pertinho de onde o senhor me pegou, de onde o senhor me pegou, tem um pequeno sítio onde eu tomo conta. A casinha tá com as janelas pintadinhas de amarelo. E lá nesse sítio, lá tem cada mandioca. Moço, eu vou contar pro senhor. Cada mandioca que dá ali. A mandioca é grande, mas é molinha. O senhor cozinha mandioca, é molinha. Dá pra comer ela pura, até sem sal. Mexerica. O senhor gosta de mexerica? Mas cada mexerica cheirosa, aquela que quando você descasca a bicha, o cheiro recende. Laranja, nossa, docinha que parece um mel. E até eu tenho uns franguinhos lá. Então vamos fazer o seguinte, quando o senhor voltar lá para aquelas bandas, passa lá no sitinho que eu tomo conta, que eu vou encher o carro do senhor. Vou encher, porque o senhor é muito bom. O senhor é muito bom.
O senhor parou pra me pegar, eu nem carona tinha pedido, o senhor parou pra me buscar, ainda deu marcha ré ainda. O senhor é muito bom. Eu agradeci ao homem e, preocupado em não desmerecer a sua oferta, deixei no ar que um dia quem sabe, né? Um dia quem sabe eu pudesse passar pelo sítio dele. Mas eu fiz questão de deixar claro a ele que eu havia aprendido tudo isso com a minha mãe, que não se cansava de repetir: meu filho, sempre que puder, ajude. Mas ajude, meu filho, sem escolher a quem e sem cobrar nada em troca. Apenas você tenha a certeza de que Deus vê tudo. A minha mãe dizia isso na simplicidade dela. Meu filho, sempre que você puder, ajude. Não importa quem seja, não escolha quem. E pode ter certeza absoluta, não cobre absolutamente nada da pessoa, porque Deus assiste, Deus vê tudo. Na simplicidade dela, ela me dizia. E a partir daí continuamos mais um tempo em silêncio, até que nós entramos na cidade. Pois foi quando eu perguntei pro senhor: ô meu senhor, mas viemos proseando, conversando, eu sou que o senhor quer ficar aqui em Bom Jesus, mas em que lugar o senhor vai descer? Olha, onde o senhor me deixar, tá bom. Porque eu vou pro hospital. Eu vou ter que operar a hérnia. Nessa hora, quando ele falou assim, que ele estava indo pro hospital e que ele ia operar a hérnia, nessa hora, eu fiquei com meu coração profundamente tocado. Aquele senhor, com certeza, tinha mais de 70 anos. Mais de 70, com certeza. Indo sozinho para se internar num hospital, para passar por uma cirurgia, e ninguém com ele. Foi nessa hora que eu perguntei se ele era sozinho no mundo. Ele esclareceu que agora sim, mas que um dia ele teve uma família, sua mulher tinha falecido havia 3 anos, seus filhos, num total de 4, estavam espalhados por esse Brasilzão afora, e ele agora era sozinho. Ele até usou essa expressão: sou eu e Deus. Na simplicidade dele, sou eu e Deus. E aí ele acrescentou algo que tocou profundamente o meu coração: que Deus nunca o desamparava. Mas o senhor sabe, moço, Deus nunca me desampara. E de vez em quando Deus manda algum anjo, como mandou o senhor hoje para cruzar o meu caminho. Eu não tive dúvida. Quando eu ouvi isso, eu fui levá-lo até o hospital. E não satisfeito, eu desci do carro com ele, fiz questão de levar sua malinha, fui até a recepção do hospital. Foi que eu conheci o nome completo dele e anotei num papel: senhor Anacleto de tal, o nome, me perdoem, eu não posso falar aqui completo, mas anotei lá, senhor Anacleto de tal. E eu perguntei para a moça sobre qual o tempo de internação ela previa para casos como o dele. Ele ia operar a hérnia, a tal da hérnia inguinal. E ela me informou que se não tivesse assim nenhum tipo de complicação, já no dia seguinte, no máximo, no outro dia, ele teria alta, uma vez que já seria feita uma cirurgia chamada laparoscópica. Ele, seu Anacleto, se despediu, ele foi internado e ele não viu quando eu conversei com a moça. Mas eu dei para a moça da recepção do hospital, eu dei para ela o meu telefone, que por favor, que ela me avisasse assim que ele tivesse alta, quando ele fosse ter alta, para ela me ligar. Eu iria lá no hospital para buscá-lo. Mas eu fiz a moça prometer, sabe? Você promete para mim? A moça prometeu, a recepcionista prometeu que me avisaria. Ela também queria ajudar, sabe? Porque a gente sabe que nem todo mundo está assim tão disposto a ajudar. Mas ela me prometeu.
A verdade era que seu Anacleto, apesar dos 74 anos, agora eu sabia exatamente a idade dele, ele era um sujeito forte. Então, no dia seguinte, depois da tal da cirurgia que ele fez, da hérnia inguinal, cirurgia laparoscópica, ele teve alta. E ele ficou surpreso. Seu Anacleto ficou surpreso quando eu fui buscá-lo. Oh, mas seu Carlinho, não acredito. O senhor aqui para me buscar, eu já ia atrás de um táxi. Seu Anacleto, eu não tenho culpa de ter gostado do senhor, seu Anacleto. E eu garanto pro senhor, não sou candidato a nada. Rimos. Ele tanto me agradeceu e não acreditou quando o deixei, dessa vez, dentro do sítio. Mais ainda, deixei o seu Anacleto dentro da sua casinha, cujas as janelas, de fato, conforme ele havia descrito para mim, as janelas estavam pintadinhas de amarelinho. Perguntei o que ele precisava. Ele me disse que de nada, porque no sítio já tinha de tudo: ovos, verduras, frutas, galinhas, leite. Nesse dia, ele insistiu tanto que eu fiquei para jantar com ele. Ele prevenidamente havia deixado tudo preparado já na geladeira que tinha no sítio e esquentou. Nossa, que comida gostosa! Tinha um tutu de feijão, que delícia! Aquele tutu de feijão com pedacinhos assim de linguiça no meio, sabe? Uma delícia. Quando eu saí do sítio, já passavam de 8 horas da noite. Mas ele me garantiu que ele estava bem e acostumado a viver sozinho. Eu perguntei para ele sobre o remédio. Lógico que ele tinha feito uma cirurgia, o que ele precisava de remédio, mas ele havia trazido tudo já do hospital. Então eu prometi voltar e de fato eu cumpri a minha promessa. No domingo da eleição, porque aí já no domingo que vinha, né, do dia que eu deixei ele lá no sítio, no domingo da eleição eu fui votar. Mas eu fiz isso logo cedinho. E quando eu acabei de votar, sabe o que eu fiz? Peguei o meu carro e fui para o sítio ao encontro do seu Anacleto. E nesse domingo nós almoçamos juntos. Nesse dia ele fez questão de carregar o meu carro com tudo o que o sítio produzia. Tudo o que o sítio tinha. Até jatobá. Fazia tanto tempo que eu não vi um jatobá. Fazia tanto tempo que lá no sítio tinha. Até jatobá ele colocou no meu carro. Foi exatamente assim que eu vi nascer uma amizade. Como ele não tinha telefone no sítio, eu tinha que passar por lá para saber como ele estava. Ele não tinha telefone lá. Mas veja o que é a vida. Observe o que é a vida. Como Deus escreve o destino da gente. Como Deus faz tudo conforme o seu desejo. Vão observando. Então foi exatamente assim que eu vi nascer uma amizade. E naquele domingo eu fui visitá-lo. Motivo: eu teria que vender o meu Monza Bordeaux e sem o meu carro seria mais difícil eu passar no sítio para ver o seu Anacleto. Então eu falei, não, eu tenho que ir hoje, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar sem meu carro. Eu vou ter que vender o meu sítio, o meu Monza Bordeaux. E eu não sei quanto tempo depois eu vou conseguir passar no sítio. O Monza, por que eu teria que vender? Eu ia usar o dinheiro do Monza para ajudar a custear a cirurgia de coração pela qual deveria passar a Lucelena, a minha noiva. Já tinha uma parte guardada do dinheiro e o Monza era o complemento. Como eu já falei aqui na carta, ela sofria de um problema congênito numa das válvulas cardíacas e essa válvula teria que ser operada. Tinha que ser operada antes até do nosso casamento.
Até porque sem a cirurgia, nem sequer ela poderia pensar em engravidar. Não dava. A cirurgia, além de ser dispendiosa, ou seja, custava caro, era uma cirurgia de grande monta. Havia risco. Por isso eu andava tão preocupado. Mas as coisas se encaminhavam e se encaminharam. Com o dinheiro da venda do meu Monza Classic Bordeaux, o montante, somado a uma outra parte, seria o suficiente para a cirurgia. Então, naquele domingo, eu tinha que ir lá. Naquele domingo, eu tinha que ir lá no sítio onde morava o senhor. Não era dele. Ele era tomador de conta do sítio. Ele tomava conta. Ele era um caseiro lá do sítio. Então, naquele domingo, eu fui ao sítio onde vivia o senhor Anacleto, com o objetivo de explicar para ele, né, de dizer para ele que eu deveria agora me ausentar um pouquinho nas minhas visitas, até que eu tivesse um novo carro. Mas quando eu cheguei lá no sítio, por volta de 11 horas da manhã, na visita ao seu Anacleto, eu vi que o seu Anacleto não estava sozinho. Tinha gente com ele. Falei, puxa vida, tem gente aí com o seu Anacleto. Eu vi um carrão, mas eu vi um carrão, uma Mercedes, uma Mercedes linda, 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 estacionada bem embaixo do tamarindeiro, um pé de tamarindo. Linda Mercedes. Seu Anacleto, ao me ver chegar, ele veio correndo, daquele jeito dele, né? Ele veio correndo ao meu encontro. Ô, seu Carlinhos! Ô, seu Carlinhos, eu estava rezando para o senhor aparecer aqui. Que eu quero apresentar para o senhor o meu patrão, doutor Leão. O meu patrão, doutor Leão, está aqui hoje. E eu falei do senhor para ele, do homem bom que o senhor é. E quando eu falei o seu sobrenome, ele que ficou doido para conhecer o senhor. O senhor falou para mim que o senhor é o Carlinhos da Samelo, né? Ele tá doido para conhecer o senhor. Não, seu Anacleto, não. O senhor fez confusão. Eu sou o Carlinhos da Samelo. Mas não é meu sobrenome, não. É apelido. É meu apelido. Meu sobrenome é Oliveira. Eu sou Carlos de Oliveira. Carlinhos da Samelo é uma marca. É um apelido. É que eu sou vendedor de sapato. Quando olhei atrás, eu vi que o patrão do senhor Anacleto, ele estava rindo. Ele estava rindo. E o homem pensava que eu fosse um Samelo, né? Ele pensava que eu fosse da família. Eu fiquei envergonhado com a confusão. Mas o patrão dele, o doutor Leão, que na verdade não era Leão, assim, aberto, era doutor Leon, né? De origem francesa, que se fazia inclusive acompanhar pela esposa. Ele foi muito simpático comigo e, sabedor da minha amizade com o seu Anacleto, me agradeceu muito por ter ajudado o seu Anacleto, mas me agradeceu mesmo, assim, de verdade. Olha, muito obrigado aí por tudo que você fez pro seu Anacleto, sabe? Uma pessoa agradecida. E o que eu não sabia, e isso eu não sabia, era que o doutor Leon, agora sim, doutor Leon, ele tinha mais de 50 lojas de calçados espalhadas pelas capitais brasileiras. Mais de 50 lojas. E naquele dia, aquele homem começou uma amizade comigo. E ele fez o maior pedido de calçado de toda a minha vida. Vocês estão prestando atenção nessa história? Vocês estão ouvindo? Eu não sabia, o doutor Leon, de origem francesa, ele tinha mais de 50 lojas de calçados espalhadas nas grandes cidades brasileiras, inclusive nas capitais brasileiras. Mais de 50 lojas. E ele fez o maior pedido de calçado da minha vida. Eram sapatos suficientes para 50 boas lojas.
Meu Deus do céu, eu não acreditei no que estava acontecendo. Mas com o dinheiro da comissão, prestem atenção, eu vendi tanto sapato, o pedido foi tão generoso e espetacular, que com o dinheiro da comissão eu pude comprar um carro ainda muito melhor do que aquele que eu já possuía. Mas isso não era nada. Não. Isso que vocês estão ouvindo ainda não era nada diante de tudo que esse homem me ajudou. Esse Dr. Leon me ajudou. A minha noiva, a Lúcia Helena, minha noiva, se operou num dos melhores hospitais cardíacos do Brasil, especializado em problema do coração. A cirurgia da Lúcia Helena foi hiper bem sucedida. Tanto que eu me casei com ela, logo na sequência ela engravidou e temos um lindo casal de filhos. Vocês estão ouvindo? Nós temos um lindo e maravilhoso casal de filhos. São coisas assim que acontecem na vida da gente, que a gente tem que parar, né? Para pensar, para raciocinar, para a gente entender a grandeza desse Deus espetacular e maravilhoso na vida da gente. Aquele senhor, o senhor Anacleto, naquele dia me chamou, falou que eu era um anjo. Eu era um anjo parando para dar uma carona para ele. Era totalmente o contrário. Gente, era totalmente o contrário. O anjo da história era ele. O anjo era o seu Anacleto. Olha o que esse homem representou na minha vida. Porque ele representou na minha vida a independência financeira, porque eu passei a fazer negócios maravilhosos com o Dr. Leon, a partir desse dia, atendendo a 50 lojas. Eu passei a ser muito bem tratado nas fábricas para as quais eu trabalhava. Eu não trabalhava apenas para uma fábrica, mas para algumas. Eu passei a ter uma independência financeira. Eu passei a ter um ganho muito melhor para poder sustentar minha família, meus filhos. Eu passei a ter uma outra vida. O senhor Anacleto foi um anjo que mudou a minha vida. E como eu gostaria de tê-lo ainda comigo. Como eu gostaria de tê-lo ainda comigo, senhor Anacleto, mas ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Ele trabalhava muito, mas ele nunca reclamou do trabalho dele. Ele nunca reclamou da força de trabalho dele. Mas ele trabalhava muito. E exatamente anos depois do nosso conhecimento, quando contava um pouco mais de 80 anos, o coração o surpreendeu e o levou desta para uma muito melhor. Mas antes disso, eu fiz uma coisa que eu tinha prometido fazer, mas não prometi para ele, eu havia prometido a mim, que era comunicar cada filho dele, espalhado por esse Brasilzão do meu Deus. E em alguns até cheguei a dar uma bronca, sabe? Para que desse um pouco de carinho, de atenção para aquele pai. Para que se fizesse um pouquinho mais presente na vida daquele pai. Que eles tinham um pai espetacular. Foi exatamente por isso que na despedida dessa vida, o senhor Anacleto, ele olhou para mim há mais ou menos uns 10 dias antes do pior acontecer, que foi o ataque cardíaco. E ele disse que eu era um filho na vida dele, que eu era um filho, que eu era um anjo enviado por Deus na vida dele. Nesse dia,
abraçando com muito carinho o senhor Anacleto. Eu falei: ô senhor Anacleto, deixa eu fazer uma correção. Eu quero muito, sim. Eu quero muito que o senhor me considere um seu filho, porque eu sincera e honestamente o considero um pai. Mas há uma correção que eu preciso fazer, senão eu não vou me perdoar nunca. Eu quero dizer para o senhor que o anjo dessa história não sou eu. O anjo dessa história é o senhor. Aquele dia eu dei carona para um anjo. Aquele dia, quando o senhor não me acenou. O senhor não me acenou, o senhor não... Porque normalmente o caroneiro, ele acena com a mão, ele faz um sinal, não. O senhor estava parado no acostamento esperando o seu ônibus, com a sua malinha, para fazer a sua cirurgia. E quando eu vinha com o carro, até numa considerável velocidade, eu vi o senhor de relance. Havia uma luz que na hora não consegui detectar, que na hora eu não consegui perceber. Mas havia alguma coisa, uma chama, havia uma faísca, havia um raio, alguma coisa que me chamou a atenção. Que eu consegui ver o senhor no acostamento e o meu coração foi tocado, que eu deveria conduzi-lo. O meu coração foi tocado, porque naquele momento, esse toque no meu coração veio do céu. Eu tenho certeza que veio de Deus. Que eu deveria parar o meu carro para eu dar carona para o anjo da minha vida. E foi exatamente o que eu fiz, mas eu havia passado uns metros e tive que dar ré para apanhá-lo. Então vamos colocar as coisas em ordem. O senhor está me chamando de anjo? Não. Eu quero ser sim o seu filho, mas o anjo dessa história é o senhor. É o senhor. O senhor não sabe o que o senhor representou e representa em toda a minha existência, em toda a minha vida. Então, diante de tudo o que aconteceu comigo, eu fiz questão de te escrever, Paulinho Boa Pessoa, pela segunda vez. Não é a primeira vez que eu te escrevo. Eu estou te escrevendo pela segunda vez contando a minha história. Porque eu achei que da primeira vez ficou faltando exatamente isso. E é isso que eu quero passar para quem está ouvindo a minha história, o meu relato agora. Que não importa onde você esteja, não importa a velocidade em que você esteja, e nem os compromissos e nem as preocupações que você tem. Mas quando você sentir que do céu vem alguma coisa que toca o teu coração, simplesmente atenda esse apelo celestial, porque é ali que talvez more a essência de toda a sua existência. Se eu não tivesse atendido a esse apelo celestial, de ter parado meu carro para dar carona para um anjo, nada disso teria acontecido. Absolutamente nada disso. Sou muito grato a Deus por tudo. Muito grato a Deus por um dia Ele ter permitido que eu parasse o meu carro, que eu tivesse voltado uns 50 metros na marcha ré, que eu descesse, porque eu desci do carro, coisa que, olha, foi a primeira vez que eu me lembro de ter feito. Eu desci do carro e eu abri a porta. Eu fui tão tocado. Presta atenção nos detalhes, porque nos detalhes é que a gente acaba entendendo a grandeza da história. Eu nunca tinha feito isso. Então eu parei, eu desci e eu abri a porta para que ele entrasse. Eu abri a porta. Assim, de uma maneira cavalheira, coisa que raramente, eu não me lembro de ter feito. Talvez em alguma paquera, em algum namoro, até numa brincadeira, mas naquele dia eu fiz de maneira espontânea, real e verdadeira. Então havia um mistério naquilo tudo.
E é esse mistério que eu quero que você discuta. Sobre esse mistério é que eu quero ouvir o teu comentário, sabe? Que de repente o que aconteceu comigo não aconteceu porque eu sou um ser privilegiado, não. Aconteceu porque eu sou um ser humano. E você também o é, que tem fé em Deus. E Deus nos abençoa e nos protege. E Deus sempre coloca um anjo para cruzar o nosso caminho. É que às vezes, quantas vezes você passa e deixa o anjo no acostamento? Para pensar. Para pensar na tua vida. Faz esse exercício. Foi por isso que eu escrevi de novo, Paulinho, uma pessoa para você. Para que eu pedisse essa reflexão às pessoas. Para pensar. Você numa estrada com o seu carro, ao longo da sua existência, ao longo da sua vida. E quantos anjos você já deixou pelo acostamento? Quantos? Reflita sobre isso. Quantos anjos você deixou para trás? Porque às vezes o anjo não sinaliza, mas o seu coração é tocado. E você ignora o toque, você ignora o sinal. A gente não pode. Aquele dia eu havia passado alguns metros do senhor Anacleto, mas meu coração foi tocado. Eu parei o carro à frente. Dava tempo ainda. E deu? Se eu fosse parar, mas agora não dá mais, eu já passei por ele, agora para eu parar no acostamento é difícil. Nossa, dar uma marcha ré para o acostamento é complicado. Se eu fosse parar para pensar nas complicações, eu jamais teria feito isso. Mas o meu coração foi tocado e eu entendi o sinal. Então a essência da minha história hoje é fazer uma pergunta para você. Quantas vezes, pelas estradas da vida, você, no seu carro imaginário, tá? Do seu carro imaginário, você deixou pelo acostamento os anjos. Às vezes à sua direita, às vezes à sua esquerda, mas você foi deixando ao longo do caminho os anjos. Responda através do seu comentário a partir de agora, porque se a minha história tem a sua importância, o seu comentário terá muito mais. Aguardo o seu comentário a partir de agora.